Fala, galera, muito boa noite, aqui começando o nosso segundo... Ah, show de bola, o pessoal aqui já me deu feedback no chat. Começando o nosso segundo dia de mentoria IA. Eu ia começar com uma brincadeira hoje, eu criei um vídeo aqui na inteligência artificial, eu ia começar com ele, mas o áudio acabou não saindo aqui na brincadeira, e aí eu queria compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só pegar o vídeo para poder mostrar, porque é uma brincadeira que eu ia fazer aqui, mostrando como a IA ela pode desenvolver os vídeos que você às vezes não consegue desenvolver ele para redes sociais. Como é que você pode criar esse projeto, criar um treinamento para o teu time, criar, sei lá, um treinamento, um onboarding para o teu cliente, um treinamento de onboarding ali para poder mandar para ele, ou aquela famosa, como é que ele te manda o certificado digital, né? Que é uma dor, às vezes, o cliente te mandar o certificado digital, você criar um tutorial para ele gravado em vídeo, ou seja, você falando no vídeo. Então, ó, compartilhando aqui com vocês, só para vocês verem um pouquinho. É óbvio que esse vídeo aqui eu criei com a mentoria de ontem, então foi algo bem rapidozinho, só para a gente poder mostrar como é que funciona. Tem algumas pormenores ali para a gente poder acertar, mas vocês já conseguem ver o poder que a IA traz quando a gente está falando aqui de edição de vídeo. Então, só para vocês verem um pouquinho. Tá sem áudio ainda? Ah, o vídeo não. Opa, tem um áudio vazando aí. Ah, Por que o vídeo tá sem áudio? Opa. Cara, aqui é igual a apresentação da Apple, tá tudo funcionando. Testei tudo antes de começar. E aí, cliquei no botão, pronto, parece que tudo parou de funcionar. A inteligência artificial ainda não resolveu isso. O problema tá entre a mesa e a cadeira. Vamos lá, deixa eu ver se agora vai. Ah, não tá indo. Não tem problema, eu toco aqui do aplicativo direto. Então, vou mostrar para vocês hoje como é que funciona o RayGen, como é que funciona para criar os avatares e os vídeos ali. Então, só voltar aqui. Quero o projeto. Ué? Olá, olá, excelente noite a todos. As aulas ficarão gravadas. Boa noite, Ronaldo de Resende falando. Olha o Ronaldo fazendo a voz dele, de locutor. Pô, não tá saindo o áudio, caraca. Grande Ronaldão, como é que tá, meu irmão? Ah, não tá saindo o áudio. Sensacional! A qualquer Ó, momento o áudio a vai tua chegar. voz, cara, é uma voz muito boa pra gente colocar na inteligência artificial aqui, hein? Vai ficar sensacional. Vamos que vamos. Conta comigo, garoto. Show de bola, show de bola. Então, pequenos errinhos à parte, só acontece ali, nem tudo vai funcionar 100% como a gente quer, mas a IA ela já cria esse processo para você fazer um vídeo. Então você consegue compartilhar esse vídeo, por exemplo, no WhatsApp, botar no YouTube, falar com o teu cliente de forma direta ali, mandando esse treinamento para ele, ou fazendo igual a gente mostrou ontem com o treinamento lá com aquele vídeo do Edilson que ele falou em francês, em inglês, em espanhol, em russo, em várias outras línguas que não necessariamente ele fala na vida real. E aí você consegue utilizar a inteligência artificial para desenvolver toda essa tecnologia, para desenvolver todo esse treinamento. Mas hoje a gente vai voltar um pezinho um pouco atrás e vai voltar a falar sobre o chat GPT. Muita gente já usa o chat GPT hoje no dia a dia, alguns outros falaram ontem que ainda não está 100% utilizando, mas eu queria começar a mostrar para vocês como é que funciona o chat GPT, porque ele é a base hoje de boa parte das inteligências artificiais que a gente usa na contabilidade. É dele que começou ali a vir o Copilot da Microsoft, que começou a vir o Bard do Google, que começaram a criar as outras IAs. A OpenAI foi a primeira IA a ser difundida para o mercado, de forma geral, existem outras por trás, mas ela tem uma particularidade ali de funcionalidade que eu queria apresentar para vocês. Enquanto isso, deixa eu só abrir meu chat aqui do Zoom para poder ver a galera. Tô vendo que a galera aqui está interagindo bastante. Então vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Show de bola. Ah, ele tá ouvindo. Boa noite, Carla. Salve, Regino. Como é que tá? Ronaldão falou já. Boa noite. Show de bola, show de bola. A galera tá aqui, todo mundo ouvindo. Regina, as lives elas estão sendo gravadas sim, tá? E vão ser disponibilizadas depois por e-mail.
Inclusive o e-mail que o CRC está mandando para vocês, depois ele vai mandar o compilado com todas as aulas, inclusive de hoje. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da IA, sobre como é que funciona, o que você pode utilizar para o dia a dia, dei algumas dicas, e uma que eu estou usando bastante, que é sensacional, que é a transcrição automática de áudio no WhatsApp. Cara, tá todo mundo me mandando mensagem de áudio, automaticamente a IA pega, transcreve o áudio e joga na conversa, e aí eu não preciso mais ficar no play daqueles áudios de 2 minutos, 3 minutos que a pessoa manda, porque já vem tudo descrito ali, e isso, cara, é sensacional. Isso, pra mim, já me deu uma tranquilidade de não ter que parar pra olhar, pô, calma aí, deixa eu ouvir o áudio, tem que botar em 2x, às vezes você não consegue ouvir porque você tá numa reunião, e aí quando ele transcreve aquele áudio em texto, você consegue só bater o olho ali e já responder, às vezes, o cliente, ou já responder a pessoa que tá falando com você. Então, ó, show de bola. Deixa eu ver mais quem tá aqui, ó. Pessoal de Costa Rica. Show de bola. Caraca, galera de longe aqui. Acre, Costa Rica, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Show de bola, show de bola. Então vamos lá, vamos abrir aqui o chat GPT. Deixa eu só logar aqui com a minha conta antes. Show. Compartilhar a minha tela. Show de bola. Essa é a ideia do... Opa, calma aí que tá com áudio. Saiu, vazou o áudio aqui no... Acho que quando eu compartilhei com áudio. Foi. Então, basicamente, como é que funciona o chat GPT? Ele é uma linguagem LLM, ele na realidade não é nem uma inteligência artificial com todos os poderes de uma IA funciona. Por que é a IA? O que é inteligência artificial? É uma inteligência que ela vai conectando sinapses, igual o nosso cérebro mesmo funciona, conectando ideias, conectando estruturas para poder te dar uma resposta. O chat GPT hoje, ele é uma IA estruturada, que a gente chama de LLM, né? Onde ele vai estruturar a linguagem, o texto que você vai mandar para ele ali, e vai te responder através de uma base de dados, através de uma consulta, através de outras estruturas que ele vai montando e trazendo para poder te responder. Então, Fernando, se eu pegar um vídeo hoje e jogar no ChatGPT, ele vai me responder? Se você transcrever o vídeo, sim. Se você pegar o arquivo, não. Então, tem algumas limitações ainda no ChatGPT, tem algumas limitações ainda em outras ferramentas de IA, mas isso vai mudar com o tempo. Antigamente, como eu falei na aula de ontem, o ChatGPT ele não criava imagem. Hoje ele já incorporou o DALL-E e ele já cria imagem. Antes o ChatGPT, para poder fazer um resumo, ele demorava mais, agora ele é mais rápido. Então, são pontos que quanto mais a gente usar, mais ele vai aprendendo. E aí o ChatGPT ele funciona da seguinte forma. Deixa eu só puxar para cá. Você tem os GPTs, que são as inteligências artificiais criadas dentro do ChatGPT, e você tem o ChatGPT puro, tá? Os GPTs são todas essas inteligências aqui criadas na lateral, que você pode desenvolver para poder utilizar ela no teu dia a dia. Que ela vai ser estruturada, ela vai ser pensada única e exclusivamente naquela tarefa que você quer exercer. Ou você pode utilizar o ChatGPT normal, então, vindo aqui e fazendo uma pergunta aleatória. Então, deixa eu ver, como fechar uma folha de pagamento? E aí ele vai me dando uma resposta genérica em cima daquilo que eu perguntei para ele, né? Ele vê que ele não fala de sistema, ele não fala do cálculo, ele vai só me dando ali um segmento bem genérico para que eu possa utilizar, para que eu possa ir ali entendendo mais ou menos essa estrutura. Mas e se eu virasse para ele hoje e falasse para ele ser mais específico? Se eu virasse para ele e falasse para ele ser um consultor de DP? Então, vamos lá. Seja um consultor de departamento pessoal e agora, com esse conhecimento, seja mais específico e me explique como fechar folha. Vamos ver se ele mudou a resposta? Ó, recolhimento de informações, horas trabalhadas, benefícios, adiantamentos e empréstimos, alterações cadastrais. Quando ele já vai para a preparação aqui, ó, coleta de pontos de frequência, ou seja, ele começa a ser, obrigado, Flavinha, ele começa a ser mais específico. Por quê? Porque lembra quando eu perguntei ele ontem sobre uma viagem para me dá um itinerário para viajar para a França. E aí ele foi genérico, mas quando eu pergunto para ele, beleza, me dá um itinerário para viajar para a França, partindo do Brasil, do Rio de Janeiro, pelo voo tal, eu vou parar na França, quando eu chegar na França eu quero fazer um tour para pegar toda a estrutura do X a Y, do local X a Y, ele já é muito mais específico. Só que toda vez que eu for criar ali uma pergunta para ele, eu teria que ter essa estrutura. E como é que essa estrutura funciona? Ela segue
Um padrão muito simples. A melhor estrutura para você fazer hoje dentro do ChatGPT é a estrutura, deixa eu só puxar aqui para mostrar para vocês, é a estrutura personagem, informação e comando, tá? Como assim, Fernando? Personagem, informação e comando. Personagem, se eu quero que ele seja um consultor de DP, um consultor contábil, consultor comercial, uma pessoa que vai me dar uma listagem de trajetos, um gestor de TI, sei lá, eu quero que ele seja alguém. Eu quero perguntar para o chat GPT como se ele tivesse o comportamento de um gestor, como se ele tivesse o comportamento de um consultor, como se ele fosse alguém específico naquela região. Então, vamos falar um pouquinho de marketing contábil? Então, se eu quisesse que ele me desse estratégias de marketing contábeis, eu viraria para ele e falaria, chat GPT. Não precisa botar não, tá? Chat GPT eu tô botando só por pressão, mas eu posso vir aqui e colocar, atue como um profissional de marketing digital contábil com mais de 10 anos de experiência, focado em criação de conteúdo para Instagram. Ou seja, criei o personagem, certo? Qual a informação que eu vou dar para ele? A informação do meu momento atual, o que eu quero que ele me responda, o que eu quero que ele crie. Então, qual é a informação? Hoje, eu tenho um escritório de contabilidade atuante no Rio de Janeiro, focado em clientes de bares e restaurantes. Ou seja, eu dei uma informação para ele. Eu mostrei para ele aonde eu tô, atual, o que eu quero que ele fale, o que eu quero que ele entenda. E aí eu vou pedir o comando. Agora, crie uma sequência de conteúdos para uma semana no Instagram. E aí eu mando para ele. Ele atualizou a memória dele. Por que ele atualizou a memória dele? Utilizando o ChatGPT 4.0, né, o 4.0, que é o que a gente está utilizando aqui, ele tem uma memória alocada. Tudo que eu vou falando com ele, tudo que eu vou conversando com ele, ele vai pegando isso e vai montando uma estrutura de pensamento. Então, se eu falei para ele que eu me chamo Fernando, se eu falei para ele que eu tenho um escritório de contabilidade, quando eu for fazer uma outra consulta, ele já vai ter isso alocado na memória. Isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Quando você fala com o GPT, você quer que ele atue em diferentes áreas. Eu quero que ele fale como marketing e daqui a pouco eu vou perguntar para ele se ele fosse um especialista fiscal. E se nessa pergunta eu falo sobre escritório de contabilidade, por exemplo, e ele acha que é o meu e não um outro, ele pode me responder de maneira equivocada. Ou ele pode misturar as informações. Então isso é uma faca de dois gumes porque ela pode te ajudar, ao mesmo tempo que ela pode te atrapalhar, tá? Então ele veio aqui, ó, criou, atualizou a memória dele, sequência de conteúdos para uma semana no Instagram. Engajar e educar os seguidores. Segunda-feira, boas-vindas da semana. Terça-feira, dica contábil. Quarta-feira, case de sucesso. Quinta-feira, vídeo educativo. E aí ele me dá o que a postagem é. Então, vídeo curto no Reels explicando a importância do fluxo de caixa. Legenda, você sabe a importância de manter um fluxo de caixa organizado? Confira no vídeo para entender a prática e aí você vai moldando ele de acordo com aquilo que você quer, tá? Então, ó, ele me deu aqui sábado, domingo, e aí dicas adicionais, inclusive. Ele falou, ó, hashtags relevantes, contabilidade no Rio de Janeiro, bares e restaurantes, gestão financeira, interação com os seguidores, então nos comentários e nas mensagens diretas, ficar de olho ali para poder interagir, acompanhar os insights do próprio Instagram. O Instagram, quanto mais você vai publicando ali, mais ele vai te dando insight de qual é o momento que seus seguidores estão mais ativos, qual é a publicação que tem mais engajamento e tal, utilizar para fazer anúncio, e aí ele te dá essas dicas ali no dia a dia para você poder estruturar. Só que imagina, se toda vez que eu for fazer um GPT, toda vez que eu for falar com ele, eu vou precisar que ele atue como um consultor X, um consultor Y, que ele atue como o fulano, Beltrano, que se eu toda vez que eu for criar um chat GPT, por quê? Uma vez que eu abro um chat, ele fica com uma estrutura pronta. E aí, quando eu for fazer uma pergunta de outra estrutura, eu preciso que ele limpe essa memória ou eu venho aqui e crio um novo chat. Quando eu clico em criar um novo chat, é como se eu estivesse falando com a memória primária do chat GPT. Ou seja, ele já não é mais um consultor de DP, já não é um consultor de marketing, ele voltou a ser um chat GPT normal, chat GPT padrão. Então, todas as vezes que eu for falar com ele, eu vou ter que mandar informações para ele. E aí, o que a gente pode fazer para ele se entender melhor
com o nosso consumo, com a nossa resposta no dia a dia. Eu posso vir aqui para ele, nas opções e em configurações. Nas configurações, eu tenho uma opção chamada personalização. Não, cadê? Opa. Aqui é memória. Eles mudaram. Eles atualizaram, esqueci do 4.5, não tem mais. Mas você tinha uma personalização que você falava para ele com quem você quer atuar. Será que ele mudou mesmo? Tá, então beleza. Ele mudou aqui a alteração. E aí agora ele trabalha com a memória, né? E aí como é que funciona a memória? Eu vou vir aqui. Minto, acabei de achar. Eles mudaram de lugar. Vamos lá, antigamente ficava aqui no canto. E aí eu posso personalizar o meu ChatGPT para ele ter um conhecimento prévio sobre mim, ou sobre o meu negócio, ou sobre algo que ele quer, que eu quero que ele responda. E aí como é que ele vai ter esse conhecimento prévio? Eu vou vir aqui, personalizar ChatGPT, e aí ele vai fazer duas perguntas básicas, que são instruções personalizadas para ele poder me responder. Ou seja, o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para fornecer as melhores respostas, e o que você gostaria como você gostaria que o ChatGPT respondesse você. Pô, Fernando, como assim? Como é que eu vou montar a estrutura? Como é que ele vai entender, propriamente dito, o que eu quero que ele fale? Bom, o que você gostaria que o ChatGPT soubesse ao seu respeito para ele poder fornecer as melhores respostas? Então, você pode, por exemplo, a gente aqui atua como uma franquia de contabilidade. Então, eu preciso falar, eu não falo com o cliente final do contador, eu falo com o contador. Então, eu vou virar para ele e vou falar, somos uma franquia contábil que atende nossos franqueados. Preciso que você tenha bastante conhecimento técnico. Técnico da área fiscal, DP e contábil, sempre respondendo de maneira humana e cordial. Calma aí que aqui vem para baixo. Ou seja, quais são os estímulos? Onde é que você está? O que você gostaria de trabalhar ou com o que você trabalha? Quais são os seus hobbies e interesses? Quais são os assuntos que você gosta de falar por horas? Quais são alguns dos seus objetivos? Por que ele quer saber isso? Por que ele quer manter essa estrutura aqui criativa para personalização? Para ele se passar por você. Quando você for fazer uma consulta, quando você for fazer uma pergunta, às vezes, sobre o seu cliente, ele vai te responder, às vezes, só para você copiar e colar no WhatsApp. Só para você copiar e colar no e-mail e mandar para o teu cliente. Se ele, óbvio, já tem essa resposta antes. Se ele já conhece o teu cenário antes, tá? Então, deixa eu só abrir o chat aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi que tem um monte de pergunta que eu passei batida. Vamos lá. Show de bola. Estou começando... ó. Ronaldo já está começando a criar o próprio chat GPT dele. Sensacional. Eu vou até copiar aqui. Mas eu vou mostrar como é que cria aqui. Ó. Ele já criou um GPT. Tá vendo? Ó, nave de departamento pessoal. E aí, se vocês aproveitarem o engancho, já copia também para poder utilizar. E ele está compartilhando de galera, ó. E ainda está em treinamento. Mas você pode utilizar ele como um IA. Antes de eu falar sobre essa modalidade de GPT, eu vou voltar aqui para a gente poder falar ainda sobre os GPTs, sobre a tua estrutura, você montar a tua estrutura no dia a dia, tá? Qual foi o nome da IA? Transformar áudio em texto. Foi a Zaplux. É uma IA que você sincroniza o teu WhatsApp e aí sempre que alguém te manda um áudio, ele transcreve em texto, tá? Show de bola. O Ivo já até mandou aqui. Valeu, Ivo. Brigadão. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou personalizar. Por quê? Quando eu personalizo no ChatGPT, ele passa a entender toda a minha estrutura. Se eu tenho cliente, se eu não tenho, se eu atuo com alguma área específica, algum segmento específico, o que eu quero que ele saiba, o que eu quero que ele responda, se eu vou falar como escritório de contabilidade com uma marca, ou se eu vou falar como um contador Fernando, você escolhe a estrutura que você quer que ele entenda. E aí você explica isso para ele aqui nas instruções personalizadas. Por quê? Toda vez que você for falar com o ChatGPT, ele vai entender, ele já vai ter isso na memória dele, já vai ter isso carregado na memória dele para poder te responder. E aí, como é que você quer que ele te responda? De uma forma mais humanizada, de uma forma coloquial, de uma forma mais técnica? Como é que você quer que ele te responda? E aí você vai colocar aqui.
Como é que você quer que ele te responda? Eu quero que ele me responda de uma forma mais humanizada, mas sem perder os termos técnicos. E aí, toda vez que você falar com o ChatGPT, ele vai te responder nessa estrutura, tá? E aí, toda vez que você for falando aqui com ele, ele já vai ter uma memória pré-carregada, e aí ele vai falando, vai te dando toda essa consultoria. Mas, a gente tem um ponto muito importante, que o Ronaldão até trouxe aqui, que é você criar um GPT, que é você criar a tua própria inteligência artificial dentro do ChatGPT. Eu tenho aqui diversas inteligências artificiais, algumas que eu criei, algumas que a gente pegou já prontas no mercado, para poder me ajudar no dia a dia. Por quê? Imagina se toda vez que eu entrasse aqui no ChatGPT, toda vez que eu clicasse aqui no chat, eu teria que falar para ele quem é o personagem, quem é a informação, qual é o comando, com quem eu estou falando, o que eu quero que ele saiba. Cara, isso ia ser cansativo. Eu ia acabar utilizando somente 2% do poder do ChatGPT, porque toda hora eu ia ter que ficar, ou toda hora eu ia ter que ficar copiando e colando essa estrutura de personagem, conteúdo e informação, personagem, informação e conteúdo, ou eu ia ter que ficar só utilizando de forma geral, fazendo perguntas para ele ali e ele vai me respondendo no dia a dia. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer alguém que seja especialista em cada área. É como se eu tivesse um funcionário em cada uma dessas áreas. O meu GPT ele vai ser específico para cada área. Ou seja, ele vai ser aquela pessoa que quando for falar comigo, eu não vou precisar falar, seja um consultor de DP. Não, ele já vai ser um consultor de DP. Ele já vai estar treinado nessa estrutura. Lembra que a gente mostrou o CDC ontem, que é uma inteligência artificial que a gente desenvolveu aqui dentro da CF Contabilidade para os nossos franqueados? Que ele já tem lá legalização, que ele já tem a parte contábil, fiscal, DP e comercial também, comercial e marketing, já na estrutura. Ele foi moldado em tudo que a gente tem de conhecimento aqui. E você pode fazer isso hoje no teu escritório. Você pode montar a tua estrutura hoje, se você quiser. Como é que você vai fazer isso? Você pode vir aqui em explorar os GPTs e procurar um GPT no mercado, tá? Como o próprio Ronaldão fez, ele já até deixou disponível para vocês poderem utilizar, que é só clicar no link aqui e ele vai trazer, ele até botou aqui o de imposto de renda. Então, ó, na vídeo do imposto de renda também, você pode ver as obrigatoriedades, as deduções, dependentes, o investimento no exterior, tudo isso você pode fazer aqui na inteligência dele, perguntar, se eu clicar aqui, por exemplo, obrigatoriedade, ele vai me trazer quem são as pessoas obrigadas a declarar imposto de renda, tá vendo? Muito possivelmente ele pegou a estrutura do próprio site da Receita e jogou aqui como uma informação para o ChatGPT. E aí ele vai montando todo esse conhecimento ali para poder trazer. A gente também desenvolveu aqui o Conrado IRPF, que também é uma estrutura de inteligência artificial para imposto de renda. Então, quais são as pessoas que devem declarar, qual o prazo de entrega desse ano. E aí, mesma coisa, eu posso só dar um clique aqui, eu posso perguntar para ele e ele vai me responder. E isso isso é sensacional. Você começa a entender quantas informações você perde no dia a dia que hoje com a inteligência artificial você não vai mais perder. Não vai ser uma informação que vai ficar vagando no espaço ali, ou de repente você vai ter que precisar ler trocentas convenções coletivas. Não, você pode só jogar a convenção coletiva aqui, comparar, entender o que está acontecendo, ver qual é a diferença, tudo isso você consegue fazer aqui dentro do ChatGPT. Então, ele me trouxe aqui. E aí, como é que você faz? Para criar esse GPT, você pode vir aqui em meus GPTs. Deixa eu só fechar o chat aqui agora. Estou com uma telinha no Zoom. Aí ele fica às vezes na frente. E aí quando eu entro aqui em meus GPTs, ele entra nessa estrutura aqui. Se eu tiver algum GPT criado, ele vai aparecer aqui. Então eu tenho 2 GPTs criados nessa minha conta aqui, que é o Accountant Mentor, que é um criador de apostilas aqui, para das apostilas que a gente já fez dentro da CF Contabilidade. A gente cria muito conteúdo comercial, conteúdo de DP, conteúdo fiscal. E aí eu pego todo esse conhecimento que a gente já criou, coloco no ChatGPT, e aí sempre que eu quero perguntar sobre alguma coisa que está na apostila, ou sempre que eu quero criar algo novo, um parágrafo novo, ou atualizar, em vez de eu chegar lá e digitar, eu peço para ele na inteligência artificial, e ele me responde, ele cria para mim ali a estrutura. E também o analisador de contratos, que também foi uma IA que a gente criou para analisar os contratos de clientes contábeis. Eu pego ali os honorários, o meu contrato de honorário, verifico se não tem nenhuma brecha e tudo mais. Mas hoje eu vou ensinar você a criar o teu GPT, para você poder fazer isso hoje na tua casa. Então, uma vez que você contrata, óbvio, o ChatGPT 4.0, você pode vir aqui em criar um GPT, tá? E aí, você pode vir nessa visão aqui. É como se eu tivesse um GPT do meu lado. E aí eu vou virar para ele e vou falar, eu quero criar um GPT. Alguém tinha falado para a gente criar um GPT para analisar contas
do contas contábeis de... eu não lembro agora. Da área pública, de política. Eu não lembro quem foi. Eleitoral, mas quem foi? Tu lembra? Deixa eu ver se tá aqui. Eleitoral foi, mas não mandaram os arquivos. Mas vamos lá. Primeiro eu quero que ele... Vou utilizar aquela mesma estrutura. Personagem, informação e conteúdo. Então, atue como um analista, um auditor, analista não, um auditor contábil, especialista em contabilidade eleitoral. Sua função... Opa, o Thiagão não viu onde é que eu acessei? Vamos lá, claro. Deixa eu só copiar aqui para não perder. Então, vamos voltar aqui de novo. Entrou no ChatGPT, primeira opção, você vai vir aqui no seu roxinho, aqui em cima. Meus GPTs. Aí ele vai abrir uma estrutura de GPT, ou você pode vir aqui em explorar GPTs, ele vai abrir a loja dos GPTs da OpenAI, e aí você pode vir aqui no botãozinho branco criar, tá? Essa função ela só está disponível hoje para quem está no plano pago do ChatGPT, tá? No plano gratuito, por mais que você utilize hoje o 4.0, que é a nova modalidade que está disponível para todo mundo, ela ainda não te permite criar GPTs, tá? Então você pode vir aqui, criar, nesse botãozinho branco, e aí você vai fazer aquela estrutura. Atue como auditor contábil, especialista em contabilidade eleitoral. Sua função é analisar as contas contábeis, ativos, passivos, depósitos e verificar se há alguma inconsistência. Hoje você trabalha no escritório. Escritório de contabilidade. Opa, escrevi errado aqui. Escritório de contabilidade do Regino. O Regino dos Contábeis. Contábeis. Atuante em mais 10 estados. E aqui tu vai dizer tudo sobre o teu negócio. Por quê? Para que ele saiba como ele vai responder o teu cliente. Se um dia você disponibilizar essa API para alguém, ele vai responder como se fosse você. Ele vai responder como se fosse o teu escritório, como se fosse um funcionário seu. Então ele precisa ter essa informação para poder te responder da melhor forma possível. E aí, nessa modalidade aqui, eu não preciso dar o comando, porque o comando ele vai ser dado quando eu for utilizar o GPT. Mas eu preciso falar para ele como é que ele tem que responder. Então, sua modalidade de resposta vai ser mais humanizada e é Regino... Sério, Reginos mesmo, show de bola. Então, ó, sua modalidade de resposta vai ser mais humanizada e técnica, sem perder a cordialidade. Ele vai atualizar o GPT, ele vai atualizar a memória, atualizar a informação ali. Só que qual o mais legal? Ó, vamos escolher um nome para o seu GPT. Que tal auditor eleitoral? Mas tá tudo sabe. Oi? E se miar, amanhã você vai dormir a tarde toda. Não vai ver um time de televisão. Vê se consegue mutar aí. Meu, tudo é miar. Aí ele vai criar aqui a imagem do perfil, vai criar a persona e tal. Ó, tá vendo que ele já até atualizou aqui em cima como auditor eleitoral? E aí eu posso mudar, enfim. Só que isso é só o pequeno, é a pontinha do iceberg de criar um GPT. Ou seja, eu só criei uma estrutura, uma persona, para ele entender de fato o que eu quero que ele audite, o que eu quero que ele responda. Mas eu venho aqui na configuração e aí eu posso configurar coisas mais avançadas. Ou seja, aqui ele já trouxe qual é o nome, né, auditor eleitoral, a descrição, a instrução dele, e aí eu posso colocar mais instruções, mais texto para ele analisar, mais arquivos. Qual é a quebra-gelo, né? Aquelas perguntinhas que aparecem ali quando você abre o GPT.
Então, ele pode analisar uma balança contábil, há inconsistência nessas contas eleitorais, como posso corrigir esse passivo, e ele traz aqui algumas perguntinhas básicas, padrões, mas o mais importante, eu posso carregar arquivos para o conhecimento do GPT. Pô, Fernando, como assim carregar arquivos? Imagina que você atua com, não sei, transportadoras. E aí a convenção coletiva da transportadora está sempre sendo atualizada. Você pode pegar essa análise coletiva, essa convenção coletiva, perdão, e colocar aqui dentro, como uma informação para o teu GPT. Eu posso pegar a lei, ou posso pegar, sei lá, toda uma estrutura contábil, um plano de contas padrão, e colocar aqui para ele entender. Ou seja, o auditor eleitoral ele vai utilizar uma DRE, um plano de contas padrão, que eu coloquei aqui, como o padrão para ele poder fazer análise. Então, quando eu subir uma DRE para ele, ele vai olhar o plano de contas que ele tem padrão na memória, o plano de contas que eu mandei para ele e vai confrontar. Então, aqui eu estou criando a minha persona, eu estou criando o meu GPT para ele atuar especificamente em cada área. E aí, quanto mais informação eu for mandando para ele, e aí eu posso carregar PDF, posso carregar TXT, posso carregar em diferentes línguas, eu não preciso necessariamente deixar tudo em português. Óbvio que com o inglês ele entende mais rápido, ele lê mais rápido. E arquivos em TXT também ele lê mais rápido. Mas aqui eu vou criar o meu GPT, a minha estrutura. Então eu posso pegar os arquivos. Eu tenho um arquivo aqui que está, sei lá, 100% fechado como auditor eleitoral. Eu venho aqui, carrego esse arquivo e ele pode interpretar tudo ali. Então, quais são as capacidades? Ele pode navegar na web para poder fazer busca? Pode. Ele pode gerar imagem no DALL-E? Posso deixar ele para gerar imagem, não tem problema. Ou não, eu quero só que ele analise DRL e não vai gerar imagem. Então eu desmarco aqui para ele não gerar imagem. Ele vai interpretar código, ou seja, ele vai executar código, vai ser algo mais voltado para a programação? Não, não vai. Posso deixar aqui. E aí eu posso criar algumas ações definidas também. Então eu posso criar uma chave API, uma autenticação, para poder botar num site, aí é uma estrutura mais avançada que eu não vou explicar aqui hoje, porque nem todo mundo vai usar essa parte de API. Mas você já criou aqui, basicamente, o auditor eleitoral. Então eu venho aqui, deixa eu só voltar aqui. Não fiz isso não perdi. Eu perdi. Vamos de novo. Então criar no GPT. Eu não copiei tudo. Sua função é analisar contas contábeis eleitorais. Vou botar assim mais resumido, né? Aí ele vai criar o GPT aqui. E outra coisa, você pode ir conversando com o GPT nessa estrutura aqui para ensinar ele também. Então, Fernando, eu quero agora que ele... Você pode escolher o nome... Ok. Eu posso ir falando com ele aqui, tipo, dando mais informações para ele entendendo também. Eu não preciso utilizar a versão avançada. Eu posso vir aqui, agora eu quero que você interprete esse plano de contas padrão como um plano de contas objetivo para o auditor eleitoral. Aí ele vai entender. Eu posso utilizar eu quero que você entenda que esse arquivo aqui é o arquivo padrão para poder responder essa pergunta aqui. Ou, de repente, se ele respondeu alguma coisa errada, você pode pegar a pergunta e a resposta que ele deu e falar qual é a resposta certa. Ou seja, você está ensinando ele no teu dia a dia aqui a, de fato, falar com você, né? A, de fato, ser o funcionário que você tanto precisa, que vai ser aquele teu auditor 24/7 ou teu consultor 24/7, porque ele vai estar aqui para poder te responder tudo que você quiser. E aí, quando eu clicar aqui em criar, eu tenho algumas opções. Eu posso liberar somente para mim e só eu tenho acesso. Eu posso botar para qualquer pessoa com um link disponibilizar isso, tá? Ou eu posso botar isso na loja de GPT, ou seja, qualquer pessoa que buscar vai achar esse GPT. Qualquer pessoa que digitar lá auditor eleitoral vai achar esse GPT para poder utilizar, beleza? Vou botar aqui apenas só para mim, porque ele está em teste. E aí, eu posso criar quantos GPTs eu quiser. Ele vai criar, tá vendo, o URL para eu compartilhar, para eu mandar para quem quiser. E aí o GPT ele já está aqui, ó, prontinho. Vai ficar meu nome aqui, por quem criou e tudo mais. Mas deixa eu pegar um que já está pronto aqui. Então, tá vendo, ó, veio pro Edilson, ele já vem aqui com o site, etc. Especialista de declaração de imposto de renda, as perguntas padrões. Mas eu posso perguntar para ele, como declarações... Imagina aquele teu cliente que ficou te perturbando o mês passado inteiro com perguntas que você já respondeu para ele diversas vezes e você pudesse mandar para ele um chat
onde ele mesmo fizesse pergunta e ele mesmo tivesse a resposta. Então tá aqui, eu perguntei para ele como é que ele faz para declarar ações na carteira. Aba de bens e direitos. Quando for abaixo de 20 mil, aba de rendimento isento e não tributado. Então ele me dá o código. Por que ele me dá o código? Se eu chegasse agora para o ChatGPT e fizesse essa mesma pergunta, o que vocês acham que ele me responderia? Ó, limpei, ChatGPT vazio, 4.1, que é o mais atual, e aí vou colar aqui a mesma pergunta. E aí ele me dá o passo a passo para declarar o imposto de renda. Mas olha a diferença, ele está sendo novamente genérico. Ele não está de fato respondendo com o código, aonde eu tenho que colocar, o que eu tenho que colocar. Ele só vem aqui, ó, passo a passo para declarar. Reúne as informações necessárias, documentos. E repara só, toda vez que ele vai responder de forma genérica, ele sempre começa com uma opção de reunir as informações necessárias. Ele vai ser, por quê? Porque ele já está condicionado a ser básico, a te dar uma resposta genérica. E aí, você tem que reunir as informações necessárias. Agora, repara no Conrado. Se eu virar para ele aqui, ó, é aqui que eu estava nele. Declarações e carteira, abas de bens e direitos, grupo 3 de participações societárias, código 1, ações inclusive listadas em bolsa. Olha a diferença. Ele não falou para eu reunir as informações. Ele não foi genérico. Ele simplesmente me disse exatamente aonde que eu tinha que responder e cada detalhe que eu tinha que responder ali naquela estrutura. Ou seja, ele foi muito mais específico. Ele sabia antes, ele tinha um conhecimento prévio. Ele era, de fato, letrado naquela estrutura, naquele conhecimento. Então, você pode ensinar, você pode criar o teu próprio GPT hoje para poder aprender isso, para poder, de fato, criar isso no teu negócio. E hoje ter alguém específico, assim como a gente criou aqui, tá? Então, você pode criar qualquer GPT, qualquer estrutura, desde que você ensine ele. E aí, você vai criando essa estrutura, tá? Esse GPT. Tranquilo até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Luciano perguntou onde conseguimos acessar o conteúdo gravado. Vocês vão receber por e-mail, tá? O e-mail que vocês colocaram lá, que vocês estão recebendo os links do Zoom, a gente vai fazer um compilado com todas as aulas gravadas e vai disponibilizar uma playlist para vocês no YouTube. Por enquanto a gente só tem a aula de ontem, tá? Mas a gente vai mandando, quando sair a de hoje, a gente já vai criar essa playlist e já vai mandar para vocês aí pelo e-mail, tá? Como temos acesso à criação do GPT? A Angelúcia perguntou. A criação do GPT é só para quem tem a versão paga. Então, uma vez que você criou um chat GPT, vamos começar do básico, né? Quando você criar o chat GPT, quando você vir aqui no site do chat GPT, acho que eu fui um pouquinho mais avançado, né? Digitou esse site aqui do chat GPT, você vai clicar aqui em Try Chat GPT, e aí eu já estou logado, ele já vai entrar na minha conta. Mas se eu não tiver logado, ele vai criar aqui, ó. Beleza, eu posso vir aqui e só cadastrar, tá? Ou eu posso vir aqui e entrar. Quando eu clicar em entrar, ele vai me dar essa opção aqui. E aí eu vou logar com a minha conta Google, eu vou logar com a informação que eu tenho. Deixa eu só ver se eu consigo logar com outra conta aqui que tem mais GPTs criados. Deixa eu ver se a senha não foi alterada. E hoje o... Show de bola. Ah, não, mas essa conta aqui tá sem o GPT. Eu vou ter que voltar para mim mesmo. Foi. Então eu venho aqui, ó, personalizar GPT. Meus GPTs, na realidade. Eu tenho um... nesse aqui não tem não. Entrei na conta errada. Aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Mas olha só, aqui pelo personalizar GPT, eu já tenho uma estrutura muito melhor e muito mais trabalhada para poder mostrar para vocês, ó. Instruções personalizadas. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse ao seu respeito para fornecer melhores respostas? Para fornecer melhores respostas, eu gostaria que o ChatGPT soubesse que na CF Contabilidade, nosso foco é oferecer um atendimento de excelência nas áreas fiscais, contábeis e de departamento pessoal.
com um profundo conhecimento da legislação tributária, trabalhista e contábil brasileira. Nossa equipe está sempre pronta para esclarecer dúvidas e realizar testes com eficiência. Como é que você deveria responder? Gostaria que ele respondesse de forma casual e levemente formal, sempre falando para o franqueado. Lembrando, aqui eu estou como uma franqueadora, então eu falo com o contador, com o franqueado. Você vai falar com o cliente. Então, você pode alterar aqui, sempre falando para o cliente da empresa as respostas que devem ser obtidas, porém detalhadas e complexas. O ChatGPT pode ter opiniões sobre temas abordados e oferecer melhorias na formulação das perguntas e respostas. Ou seja, aqui no finalzinho, eu estou dando para ele um conhecimento do tipo, você pode ser um pouquinho imaginativo e me corrigir se eu tiver uma pergunta muito fechada. Então aqui eu estou dando conhecimento para ele poder trabalhar melhor, para ele poder entender melhor o meu negócio, tá? E aí você já fica com esse site, com essa estrutura de GPT pronta, sem precisar ficar criando vários GPTs ou sem precisar ficar toda hora falando para ele quem ele é, o que ele tem que ter de conhecimento, de informação, porque isso já vai estar pronto, tá? O Ricardo perguntou, é possível eu deixar linkado o site do meu escritório ao GPT? Você diz para o teu cliente entrar e falar com o GPT ou você diz o teu conhecimento do blog para dentro do GPT? Os dois é possível, já até adianto. Então, você consegue sim. Tem umas funções de API, uma coisa mais complexa, que eu não vou explicar na mentoria, porque não faz muito sentido, mas dá sim. Você consegue criar hoje APIs, consegue criar a tua própria inteligência artificial. Vou até mostrar para vocês, a gente tem uma inteligência artificial aqui interna, que é o CDC. Não sei se vocês já chegaram a receber um e-mail ou ouviram falar sobre o Conrado, que nada mais é do que uma inteligência artificial criada pela CF, com a estrutura que a gente tem aqui interna, todo o conhecimento que a gente desenvolveu, e ele tem as áreas específicas. Então eu entrei aqui no sistema, eu tenho, por exemplo, consultor comercial, legalização, financeiro, contábil, fiscal e departamento pessoal. Só que ele não é simplesmente um chat GPT que eu criei ali meu GPTzinho e dei a base de conhecimento. Não, ele é uma inteligência de fato criada na estrutura da CF Contabilidade. Então eu vou, deixa eu ver aqui, o contábil, tá vendo? Subi uma DRE para ele, se eu não me engano eu fiz esse teste hoje de manhã. E aí, olá, será um prazer enorme ajudá-lo a analisar a demonstração de resultados e exercícios. Vamos iniciar esse processo identificando as principais áreas de foco, calculado alguns indicadores financeiros. E aí ele traz. E ele traz muito mais muito mais específico do que um GPT criado ali normal no ChatGPT. Por quê? Porque ele tem uma base de conhecimento muito mais ampla. Ele está fazendo aquela ligação de sinapse com uma base de conhecimento muito mais pesada, muito mais parruda. E ele não está utilizando uma estrutura de chat de GPT já ali com uma personazinha pronta. Não, ele está utilizando de fato todo o conhecimento que a gente gerou. Então você consegue hoje criar nível básico ali, o GPT, conforme eu mostrei, com o teu conhecimento do site, com um blog, com um FAQ, as perguntas e respostas dos teus clientes também, como você pode ir mais a fundo e fazer essa modalidade aqui de um GPT, uma inteligência artificial dentro do teu site, dentro do teu negócio. Então você consegue fazer isso também. A gente desenvolveu aqui essas inteligências artificiais para que você consiga também subir arquivo aqui, fazer perguntas e ser muito mais específico, com conhecimento muito mais amplo e muito mais específico de cada uma das áreas. Por isso que eu tenho aqui um consultor para cada uma das áreas. Eu não vou ter um consultor que vai te responder tudo, até porque ele vai se enrolar na resposta. Então eu tenho consultor de departamento pessoal, consultor do fiscal, consultor do contábil, do financeiro, que vai te falar de BPO, de consultoria, legalização. Então ele vai ser bem mais específico do que um GPT que eu vou criando ali no chat GPT. Então essa estrutura que você consegue fazer hoje utilizando a inteligência artificial, tanto para interno quanto para um perguntas e respostas ali no site, tá? E aí voltando para cá, deixa eu só sair daqui e voltar para outra conta. Então loguei aqui, na estrutura do chat GPT. Como é que eu vou fazer, né? Deixa eu só logar com o Gmail. Eu vou dentro dos meus GPTs e ali eu posso criar um GPT, que foi a pergunta do Luciano, né? Posso vir ali e criar um monte de conta do Google. Posso vir ali e criar esse GPT para você ter acesso ao GPT e montar a tua estrutura. Ou então, Fernando, eu criei um GPT aqui igual o de vocês, de imposto de renda, por exemplo, quero compartilhar. Você pode copiar ali o link e mandar para as pessoas entrarem e testarem, tá? Como eu tenho aqui GPTs, por exemplo, do Thiago Reis, que é da Growth Machine, que é um GPT específico com conhecimento
da Growth Machine, que é uma empresa específica da área de vendas, né, de marketing, de growth, LinkedIn ali. E aí ele traz ali o conhecimento do Thiago Reis, que é uma persona lá dentro da Growth Machine. E isso eu peguei numa mentoria que a gente fez e tudo mais. Mas eu tenho outros consultores, um Accontentamento, Conrado do Simples, que foi um consultor que a gente criou para comparar Simples Nacional, para fazer perguntas do Simples Nacional, focado somente em Simples Nacional. Então foram alguns GPTs iniciais que a gente criou ali, que depois, óbvio, ele foi mudando e virando uma inteligência artificial muito mais robusta do que só aqui no chat GPT. Mas hoje eu queria mostrar para vocês essa estrutura inicial de você criar o teu GPT, de você ter esse conhecimento, para que vocês já saiam daqui, pelo menos dessa mentoria de hoje. Se você não assistir mais nenhuma aula, pelo menos na mentoria de hoje, você já sabe utilizar o GPT de forma profissional. Seja para você fazer a persona, a informação e o comando, ou seja, dentro de qualquer chat GPT, seja para você criar o teu próprio GPT ali, específico e com conhecimento de uma área, tá? Pô, Fernando, eu posso criar um chat GPT? E aí muitas perguntas que acontecem, né? Posso criar um chat GPT específico em contábil, fiscal e EDP? O que vocês acham? Me responde aqui no chat, que hoje vocês não estão, vocês estão com sono. Vamos lá, me responde aqui no chat. Vocês acham que dá para criar um GPT falando de contábil, fiscal e EDP ao mesmo tempo? Que seja específico nas 3 áreas? Vocês acham que dá para criar? Eu consigo ensinar ele a falar de contábil, de fiscal e de DP? Não. Por quê? Porque ele vai começar a se enrolar. Quando ele pegar a legislação lá do fiscal e a do DP, ele pode, na hora de te responder, confundir uma informação com outra. Então você vai precisar criar um GPT que seja específico para o DP, um GPT que seja específico para o contábil e um GPT que seja específico para o fiscal, para que ele tenha um conhecimento específico daquela área, que ele não seja generalista, que ele não vá te responder de forma aberta, que ele vai te responder de forma muito mais fechada. Então você tem que ter um para cada área. Você tem que ter um GPT para cada área específica que você quer atuar. Então, eu vou ter um para o comercial. Pô, eu vou encher de GPT aqui? No início vai. Até você começar a pegar o gosto ali da coisa, você vai ter que criar um GPT para cada área. Ou então, você utiliza uma ferramenta que já está pronta no mercado para poder usar toda a estrutura, para poder usar a base de conhecimento, porque você vai ter que criar a base de conhecimento dele. Como assim, Fernando? Eu vou ter que criar? Às vezes, criar a base de conhecimento dele é você pegar uma legislação e colocar ali, baixar ela em PDF e colocar no GPT para ele ter esse conhecimento. É você pegar toda a estrutura, sei lá, de contrato que você tem e colocar para ele poder interpretar, ele poder entender melhor sobre isso. Então, com isso, você vai montando toda a estrutura do teu GPT, da tua inteligência artificial, para você poder falar sobre o que você quiser dentro da área ali, de cada uma dos GPTs que você tem. Beleza? E aí, voltando agora para o vídeo, que eu queria ter iniciado o vídeo com ele, a gente tem o HeyGen, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que hoje ela tem, você pode criar, tem estruturas, o vídeo aqui, ó. Você pode criar estruturas e eu iniciar com esse vídeo aqui, a live de hoje, ó. Deixa eu ligar meu áudio. Pode transformar sua vida e sua empresa contábil? Como ela pode te ajudar a tomar decisões mais inteligentes, automatizar tarefas e até mesmo prever o futuro? Parece coisa de filme, né? Mas é a nossa realidade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Estou lançando uma mentoria exclusiva em inteligência artificial. Sim, uma mentoria feita sob medida para você que quer dominar essa tecnologia incrível e aplicá-la de forma prática no seu dia a dia. Na nossa mentoria, você vai aprender desde os conceitos básicos até as aplicações mais avançadas da IA. Vamos abordar temas como machine learning, redes neurais, processamento de linguagem natural e muito mais. E o melhor, tudo de uma forma simples e direta, sem aquele monte de tecnicismos que só confunde a cabeça. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ser um expert em tecnologia para participar. Eu criei essa mentoria pensando em todos os níveis de conhecimento. Repara só, ele está falando. Óbvio que o áudio não está tão perfeito assim. Você consegue identificar quando é o vídeo utilizado pela inteligência artificial e quando não é. Quando é uma pessoa de fato falando ali. Então, tu consegue ver que a voz é um pouco mais baixa, que de repente ali a boca pode não ter dado uma sincada, por quê? Eu peguei um trecho de 1 minuto de vídeo. Na realidade não foi nem isso, eu peguei um trecho de 1 minuto de vídeo. 60, não, foi até um pouquinho mais, foi 1 minuto e 10, eu acho, de vídeo, que foi a abertura da live de ontem. Eu cortei esse trecho, botei na IA e peguei um texto qualquer da inteligência artificial, pedi para ele criar uma cópia ali de um vídeo de mentoria e coloquei na IA e gravei. Repara só, quantos vídeos você não vai conseguir transformar e criar no teu perfil das redes sociais de uma hora para outra, sem precisar ficar olhando para a câmera.
sem precisar ficar com medo, gaguejando. Acontece bastante. A gente já trabalhou com diversos contadores aqui e a gente sabe que criar conteúdo para as redes sociais, às vezes, é uma dor muito grande. Você não tem tempo, você tem medo de olhar para a câmera, de falar com a câmera. E aí, com a inteligência artificial, você já pode criar os seus próprios vídeos de treinamento, de rede social, de conteúdo. Ou seja, qualquer coisa que você pode criar agora com a IA. Imagina, é óbvio que, Fernando, eu vou pegar qualquer vídeo aqui, se eu pegar um vídeo de um ator e colocar que ele vai fazer? Não, você precisa dar um consentimento para a ferramenta, gravar um vídeo com um trechinho ali do que eles mandam de consentimento, até para eles poderem utilizar isso na IA, e aí você pode criar qualquer vídeo. E aí eu criei esse vídeo aqui para poder, eu ia brincar, ia começar abrindo a mentoria com ele hoje, acabou ele não saindo o áudio, mas eu posso falar qualquer coisa aqui, eu posso criar o texto que eu quiser. E aí como é que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta é o HeyGen, tá? É um aplicativo, ele é pago hoje, mas você pode criar uma conta gratuita que te dá ali até 1 minuto de vídeo. Então eu venho no HeyGen aqui e eu posso criar os avatares. Venho aqui em vídeo avatar, crio um novo, um instante avatar, que é o que eles chamam desse avatar de vídeo. Então repara, tenho aqui alguns avatares já prontos, né? Tá vendo? Dois avatares do Edilson, um meu aqui que eu criei, para poder utilizar essa estrutura. E aí o áudio, ele repara só, ele é voz. Experimente criar vídeos com ele. Tá vendo? É um texto que ele mesmo criou. Ele mesmo criou e falou. Então tem aqui, ó, do Júnior também. Disso, clique no botão de feedback para compartilhar o que você fez. Então, eu tenho aqui a estrutura, tem outro vídeo aqui também. Oi, Edilson Júnior. Seu Instant Avatar está pronto. Sinta-se à vontade para criar vídeos com ele. E aí eu posso criar qualquer vídeo hoje. Eu não preciso mais me preocupar em ficar olhando para a câmera, contratar uma estrutura de filmagem muito top, com um produtor, com câmera. Não, eu já crio aqui meu vídeo na minha própria webcam. E aí eu pego esse vídeo e vou criando na inteligência artificial para poder fazer conteúdo nas redes sociais. Então aquela barreira daquele medo de olhar para uma câmera, eu já não tenho mais. Eu vou gravar um único vídeo, que pode ser na minha webcam. Posso gravar uma reunião, por exemplo. Pegar uma reunião gravada com o cliente, cortar o trecho só que eu estou falando ali, mandar para ela, e ela vai interpretar aquele vídeo e vai falar naquele vídeo. E ela já está desenvolvendo, já estão desenvolvendo um avatar que vai andar enquanto você fala, que vai ser um vídeo em movimento. Então eu posso criar aqui o meu instante avatar. Deixa eu remover isso daqui então. Posso criar aqui. Aí ele me fala como é que funciona e tudo mais. Mas ó, eu já posso criar avatares em movimento. Então eu posso me gravar andando. Olha como é que a qualidade de conteúdo vai ser. Não vai ser mais um conteúdo estático, eu aqui sentado falando, ele vai moldar minha boca. Não, ele vai estar andando, ele vai estar se movimentando. E aí o vídeo vai ficar cada vez mais fluido, cada vez mais humanizado, cada vez com uma entrega melhor. Então, posso vir aqui, vou selecionar o avatar, vou pegar as instruções. Então, ó, eu tenho que mandar um vídeo de 2 a 5 minutos. Ele tem que ser na melhor resolução possível, de preferência gravado com uma câmera. Ele tem que ser gravado num local quieto para não ter barulho de fundo, porque a inteligência artificial precisa ouvir a tua voz. E você tem que estar olhando diretamente para a câmera. Um erro que eu fiz no vídeo anterior, eu ficava toda hora olhando para baixo, porque eu estava mexendo em alguma coisa no computador, e eu não estava olhando direto para a câmera. Então, o meu instante avatar, você repara só, ele faz assim, ele olha e tal, ele não está focado olhando para a câmera porque eu não estava, mas a boca, ela está virada para a câmera. E aí fica um pouco estranho, né? Porque é como se eu não tivesse de fato mexendo a boca para os lados. Ela tivesse parada aqui e eu tô olhando para cá, olhando para cá. Por quê? Porque eu não gravei na estrutura que ele pediu aqui. Então ele vai me dando essa pausa, assim, me mostrando como é que funciona. E aí eu venho aqui, dou um próximo passo, subo o arquivo de vídeo qualquer, pode ser um arquivo no Drive ou um arquivo de vídeo da minha máquina. Então eu estou subindo aqui o arquivo de vídeo. E aí eu vou falar para ele que minha face está visível, eu estou olhando diretamente para a câmera, eu estou fazendo pausa entre as sentenças, não estou falando direto. E aí eu estou gravando também num local calmo e quieto. Então eu marco aqui, depois marco se eu quero manter o som ambiente ou não. Então, por exemplo, se eu estou gravando um vídeo em movimento que tem um som de passarinho ali no fundo, ou estou gravando logo perto de algum lugar que tem um barulho de vento, batendo nas árvores, eu posso marcar
para ele também reproduzir esse vídeo além da minha voz. Então, o vídeo fica muito mais fluido, muito mais humanizado. E aí, eu posso dar um upload nele, ou posso vir aqui e falar que está tudo ok, ou posso enviar um novo arquivo. Então, eu mando para ele, ele vai pedir aqui, ó, tá vendo? Ele vai pedir para eu gravar um vídeo da minha webcam, dando a permissão para poder gravar. Mas eu já tenho aqui, vou usar esse mesmo. Vou dar um submit, e aí ele vai enviar esse arquivo para a inteligência artificial poder gravar e poder entender toda essa estrutura, tá? O nome da IA para transformar áudio em texto não é a Reidin, não, é a Zaplux, se eu não me engano. Do WhatsApp, né? Amanhã eu mostro ela, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai focou um pouquinho no ChatGPT e também na criação de vídeo, tá? Amanhã eu mostro outras funcionalidades de IA. A gente vai entrar mais na parte ali de estruturação de texto, base de conhecimento e tudo mais. E aí eu mostro ela, tá? Mostro a funcionalidade, como é que ela funciona. Mas é o Zaplux. Obrigado, Carlos. É o Zaplux. É uma ferramenta paga. Você tem gratuitamente, você tem até 30 minutos de áudio, de transcrição de áudio. Então ele vai pegando alguns áudios que você vai receber no WhatsApp e vai te mandando em texto, tá? Deixa eu ver se eu... Depois eu mostro para vocês aqui, porque eu vou ter que abrir meu WhatsApp. Mas, ó, fiz o upload aqui do arquivo do vídeo, dou como concluído. Ele vai ler esse vídeo novamente. E aí, como é que faz para eu criar o texto que eu quero? Eu vou vir aqui, vou utilizar essa versão, vou criar aqui, ó, Create with IA Studio. Então, eu posso criar um vídeo deitado ou um vídeo em pé para stories. Vou criar um em pé aqui para ser diferente. Tá vendo? Ó? Ele já corta o vídeo e aí eu posso vir aqui e escolher o script. Vou botar aqui, ó, vou traduzir essa mesma resposta aqui para português, para ele falar em inglês e em português. Eu botei para traduzir, mas não copiei, né? E aí, quando eu aplicar... Português, vamos lá. Quando eu aplicar aqui, quando eu der play no áudio, ele vai fazer o áudio, mas ele vai fazer o áudio... Ele vai fazer somente o áudio. O vídeo ele vai ficar parado. Olha, ele já Bem-vindo à nova era da criação de vídeo com HeyGen. Basta digitar seu script para começar. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Just type your script to get started. O meu inglês tá bom, hein? Caraca, pô, nem sabia que podia. E aí eu posso botar qualquer linguagem aqui, só traduzir, e ele vai criar esse vídeo. E aí eu posso vir aqui, tá vendo? Ele já fica aqui o texto. Qual é a voz que eu tô utilizando? Pô, eu não quero usar a minha voz, não. Quero usar, não sei, de repente a voz do Edilson, por que não? Eu venho aqui, seleciono outra voz, e aí ele troca de voz. Então eu posso utilizar a voz da Alexa, por exemplo, a voz do Waze, que já está aqui dentro da estrutura, tá vendo? Aí eu tô... Basta digitar seu script para começar. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. E aí ele vai usar a estrutura que eu botar aqui de vídeo, de áudio. Se eu quiser mudar a minha voz, eu posso mudar. Se quiser botar em outra linguagem, eu posso colocar. E aí uma vez que eu selecionei aqui, criei lá meu script, criei meu conteúdo e tal, bonitão, eu venho aqui agora e dou um submit. E aí, repara, ele tem uma função de créditos. Para criar esse vídeo, ele vai gastar 0.5 créditos. Eu tenho 8.8 ainda. Eu dou um submit. E aí ele vai criar esse vídeo para mim. E o mais legal da criação desse vídeo é que... Deixa eu pegar um já criado. Uma vez que você já criou o vídeo, ele tem toda a parte textual que você criou. Eu posso colocar a legenda também. Então, vem aqui e manda ele publicar a legenda. Posso editar a legenda também. Então, eu quero... Aqui ele falou errado. Eu posso vir aqui e editar a legenda também. E aí, ó. A legendinha está ali, pronto. Exatamente com o que eu estou falando no vídeo. Repara, eu não gravei, eu não precisei parar para gravar, eu não precisei sentar aqui para poder falar, eu não precisei ficar regravando, às vezes gravar um texto muito grande, eu tenho que ficar cortando, ou tenho que pausar, ou que gaguejei, não. Aqui eu peguei um textão,
copiei, colei lá na parte de script e já gerei o vídeo. E aí eu posso baixar ele em HD ou 720, posso baixar só a legenda, posso baixar o vídeo completo. Eu dou só download aqui e pronto, eu já tenho vídeo para publicar nas minhas redes sociais. Posso só pegar esse vídeo aqui e postar. Olha que legal, olha o quanto você pode criar hoje no teu escritório. Pô, Fernando, não vou usar isso para contabilidade. Como não? Imagina você criar o teu processo de onboarding no teu novo funcionário. Contratar um estagiário. Você vai precisar se treinar ele? Não, você pode criar toda a estrutura de treinamento e gravar e deixar para ele assistir. Você pode vender um curso para o teu cliente utilizando a inteligência artificial. Pô, cliente, você de repente está como MEI e ainda não vai contratar contabilidade mensal, mas eu tenho um curso aqui específico de finanças para o MEI. Como você controlar as finanças do teu negócio, separar a conta jurídica da conta física, tá? Ter um conhecimento muito mais específico para você crescer saudável o teu CNPJ. Esse curso aqui estou vendendo por R$ 99,00. E aí tu manda para o teu cliente. Ou seja, é um curso que tu não perdeu tempo, tu não parou para gravar, tu não teve que editar, tu não teve que fazer todo o processo, você simplesmente veio na inteligência artificial, gravou um videozinho de 2 minutos pela tua webcam ou por uma câmera separada e já criou esse vídeo. Tá vendo como é que tu já consegue moldar muitas coisas, criar muitas coisas utilizando a inteligência artificial? E eu só mostrei 2 delas. A gente vai ter aí 2 semanas de conteúdo para poder falar sobre cada uma delas, mostrar passo a passo em cada uma delas. Amanhã eu vou trazer de apresentação, para você criar apresentações sensacionais. A gente cria muito tutorial para cliente. Como é que eu faço para uma abertura de empresa? Você já vai vir com o tutorial pronto. Copiar e colar ali, ela vai gerar toda a estrutura para você e é sensacional. Então você tem inteligência artificial de apresentação, de transcrição de áudio, transcrição de vídeo. Cara, eu vou mostrar para vocês. Sem brincadeira, isso é sensacional. Essa aqui eu mais uso no meu dia a dia. Uma inteligência artificial que ela vai transcrever qualquer vídeo no YouTube. E você pode criar ata de reunião com esse vídeo. Você pode criar resumo do que foi falado. Você pode criar uma apresentação. Lembra que eu falei que para você criar um GPT você precisa dar uma base de conhecimento para ele? Você pode criar essa transcrição com essa base de conhecimento. Cara, é sensacional. Você vai clicar num botão. Você tem um vídeo de 2 horas. Você vai clicar em um botão e ele vai te trazer todos os tópicos falados no vídeo. Ele vai descrever tudinho para você. Cara, isso é uma das coisas mais sensacionais que eu utilizo hoje no meu dia a dia de inteligência artificial, beleza? Mas isso a gente vai ficar para a aula que vem, tá? Então, não perde. Tô vendo que a gente teve aí, uma galera caiu, teve muita gente ontem, hoje já teve menos. Mas, se você quer aprender a utilizar tudo da inteligência artificial, ponta a ponta, passo a passo, o momento é esse. Sai na frente. Não deixa para, vou ver essa aula gravada, vou ver essa aula depois. Cara, porque aqui eu vou tirar a tua dúvida. Eu vou estar junto contigo, se precisar montar junto contigo aqui, a gente vai montar, tá? Então, amanhã, aguardo vocês no mesmo horário para a gente poder trazer o melhor da inteligência artificial, o melhor da criação, de transcrição de texto, transcrição de áudio. Vou mostrar também o Whisper, que é uma outra inteligência artificial que pega qualquer áudio que você manda para ela e traduz também. Então, tem conteúdo sensacional durante a semana toda. Então, espero vocês aqui amanhã nesse mesmo link, tá? Então, até amanhã. Valeu, galera. Tamo junto. Uma excelente noite para todos vocês. Beijo. Valeu.